Tem reviravolta em negociação por atacante, tem Flamengo avançando para anunciar atacante depois desse acerto com Paquetá. A gente vai trazer tudo no vídeo de hoje. Tem mudança no contrato de Paquetá e ele já com data para chegar ao Rio de Janeiro. Tem Flamengo liberando Cebolinha pro Fluminense, vamos explicar isso aqui no vídeo de hoje, e Arrascaeta e Jorginho voltando já pro Brasileirão. A gente vai trazer todos os detalhes aqui nesse vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. O Flamengo faz hoje o último treino antes da partida contra o São Paulo no Morumbi. E tem uma possível volta aí importantíssima pro Mengão, que é principalmente do Arrascaeta, mas com uma chance grande do Jorginho também retornar. Antes da gente dar esses detalhes aqui desse jogo do Brasileirão, da primeira rodada do Brasileirão, ontem teve jogo do Carioca e alguns jogos que a gente costuma nem prestar muito atenção, mas que dessa vez são muito importantes. Os jogos dos pequenos foram bons resultados. Madureira perdeu para a Portuguesa da Ilha por 2-0, continuou com 6 pontos na vice-liderança do grupo B e ainda não garantiu a classificação. Por quê? Ele ainda pode ser ultrapassado pelo Flamengo. Agora com 6 pontos, o Flamengo vencendo o último jogo, ele chega a 7, só que Madureira ainda tem 2 jogos. Também teve o jogo do Nova Iguaçu com Volta Redonda, que acabou em 1-1. Então, o Nova Iguaçu só abriu 1 ponto do Flamengo, chegou a 5, e eles agora ainda têm 2 jogos também. Ainda é muito difícil, mas a gente ainda tem uma esperança, principalmente depois desses resultados de ontem. Hoje vai ter Maricá e Sampaio Corrêa, com o Flamengo precisando torcer pelo Sampaio Corrêa para que o Maricá continue atrás do Flamengo. O Maricá está com 3 pontos atrás do Flamengo, então a gente continua aí fazendo conta e tendo que secar time pequeno no Carioca para ter alguma chance de não precisar jogar esse quadrangular e aí, consequentemente, jogar as quartas de final do Campeonato Carioca, né? Então, vamos continuar acompanhando. Vamos ver qual vai ser o desenrolar aí dessas últimas rodadas do Cariocão. E qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Vamos seguir aqui falando agora com que a gente já deu a prévia no início do vídeo dos retornos importantíssimos para o Flamengo. Arrascaeta e Jorginho voltando a treinar e devem estar em campo contra o São Paulo na estreia do Brasileirão. O Meia não disputou nenhuma partida ainda nessa temporada, mas vem treinando normalmente com o restante do grupo. Jorginho estava se recuperando de um problema no dente e tem um outro cara aí, que é o De La Cruz, que segue ainda no planejamento do departamento médico, digamos assim, só deve voltar contra o Corinthians. Então, De La Cruz ainda sendo preparado, mas Jorginho e Arrascaeta muito provavelmente estarão em campo nessa quarta-feira. E aí, voltando a falar de domingo contra o Corinthians, já tem o árbitro definido para essa partida. CBF definiu o árbitro do duelo entre Flamengo e Corinthians pela Supercopa Rei. E aí vai ser Rafael Rodrigo Klein, que é aquele rei do picote. É o cara que mais picota jogo no Brasil e é difícil. Junto com aquele Zanovelli também. Meu Deus do céu. Começa a ver qualquer coisinha, começa a marcar tudo que é falta para picotar o jogo.
ainda mais sendo um jogo entre carioca e paulista, né? Não, ele não é paulista, mas a gente sabe que o Brasil todo meio que se une contra o Flamengo. Enfim, vamos ver o que vai dar. Vamos torcer para que seja uma arbitragem que não interfira, que não seja protagonista do jogo, mas esse indício aí, essa primeira informação de que é esse o árbitro do jogo, já torna o jogo mais difícil do que já vai ser. Enfim, vamos passar agora aqui pro mercado da bola, mas antes eu vou lembrar vocês do YouTube Shopping, porque tem um monte de produto passando aí na sua tela, produtos, na maioria deles do Flamengo, produtos que eu selecionei, tem a camisa desse ano que tá linda demais, tem um monte de produto maneiro, tem o joguinho de botão, tem o urubuzinho de pelúcia, tem o cavalinho do Fantástico, muita coisa legal. E aí você clicando para comprar um desses produtos, você pode entrar no site se você vai ser levado para esse outro site e lá dentro escolher qualquer outro produto que mesmo assim você dá uma moral muito grande aqui pro canal. Então, seja o produto que está aparecendo na tela ou qualquer outro produto que você adquira tendo entrado pelo meu link, você continua me dando uma moral, porque vem uma comissãozinha aqui pra mim e eu continuo trazendo todas as notícias do Mengão pra vocês, beleza? Dá aquela força aí pra gente continuar trazendo aqui pra vocês. Então, vamos agora pro mercado da bola, porque saiu um boato aí de que depois do Fla-Flu, o staff do Cebolinha foi procurado pelo Fluminense para entender quais seriam as condições, se tem negócio, se não tem, se ele poderia negociar, se o Flamengo está ainda interessado em negociar o jogador e tudo mais. E aí, depois desse boato, começaram a questionar ali os empresários do jogador e tudo mais. E os empresários disseram que já houve realmente uma conversa com o Fluminense, mas que não avançou. E o Flamengo, diferente das últimas semanas para cá, voltou a negociar a renovação de contrato do Cebolinha. E isso que é a notícia mais importante. O Flamengo não só nega qualquer abordagem por contratação do Cebolinha, dizendo que é um jogador muito importante para o elenco, mas como está negociando de novo essa renovação com o ponta do Mengão, e que eu acho mais do que justo, porque a gente viu até nesse jogo agora contra o Fluminense que ele foi um dos caras mais perigosos ali, era o cara que fez a diferença no ataque, e ele vinha fazendo a mesma coisa no fim da temporada passada. Então, espero que o Cebolinha renove de fato, as negociações estão em andamento e que a gente tenha novidades o mais rápido possível pela renovação de Everton Cebolinha. Eu quero ver de vocês aqui nos comentários se vocês concordam com isso ou se vocês acham que por uma proposta boa o Flamengo deveria liberar. Lembrando que o contrato dele é finalizado no fim desse ano e se o Flamengo não conseguir renovar até o meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça no fim do ano. Então, por isso é que o Flamengo está dando aquela acelerada nas negociações e eu espero que tudo esteja resolvido em breve e a gente já traga a notícia aqui da renovação de Cebolinha. Comenta aí pra gente ir discutindo a opinião da galera, se concordam que o Cebolinha deve ficar ou se preferem que ele saia. E agora tem uma reviravolta em negociação por atacante. A venda do Alacian foi travada. O Red Bull Bragantino resolveu alterar os termos do acordo com o Alacian, fazendo com que a negociação não caminhe. O Clube Paulista quer diminuir o valor fixo que ele pagaria ao Flamengo pela metade. E aí, o restante do valor seria pago em metas. O Flamengo, por sua vez, bateu o pé. O Bragantino paga o que havia sido acordado anteriormente ou a negociação não ocorrerá. Vale destacar que o Alacian se despediu do Flamengo no duelo contra o Nova Iguaçu, contra o Bangu, aliás, no dia 14 de janeiro. Ele, inclusive, chegou a se emocionar, chorou na entrevista de despedida. Porra, sacanagem, né? O cara faz toda a despedida e aí só falta agora o negócio não acontecer. Um negócio que é bom pro Flamengo, então eu espero que dê tudo certo, que o Red Bull pague o que estava combinado. Mas, no momento, está travado. O Red Bull está mudando os termos no meio do caminho, coisa que não é muito correta de se fazer. Então, o Flamengo está travando para entender o porquê dessa mudança. Podem até chegar em um novo acordo, isso aí não impede que tenha algum ajuste nos termos, mas não
de forma tão drástica assim, o Red Bull só se comprometendo a pagar metade do que tinha dito antes, fixos, né? E colocando o restante como metas. Então vamos ver no que vai dar, mas no momento o Wallace Young, que já tinha expectativa até de fazer exames essa semana, o negócio está travado e a gente continua acompanhando aí. Qualquer novidade que a gente tenha sobre essa situação, eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos mudar agora para falar de Paquetá. E tem duas informações muito importantes e sensacionais. Primeiro, tem mudança no contrato com ele e é uma mudança ótima para o Flamengo, porque contrato que já estava tudo certo, salários, tempo de contrato, as metas, bônus, tudo acertado, teve um ano a mais acrescentado e agora o Paquetá fechando um contrato de 5 anos com o Flamengo e fica até 2031. Isso aí é sensacional porque a gente sabe que o Paquetá não é aquele cara que chegando nos 30, 31 tem jeito de diminuir o ritmo. É um cara que se cuida muito, é muito empolgado em jogar no Flamengo. Então, mesmo ele terminando o contrato lá na casa dos 33 anos, a gente tem certeza que ele vai estar fazendo e muito a diferença ainda. Então a gente garante Lucas Paquetá até o ano de 2031 no Mengão. Notícia sensacional. A outra notícia disso tudo aí é que, através da Mônica Alves, trazendo a notícia de que ele já tem data para desembarcar no Rio de Janeiro, chega na quinta-feira à noite com esse contrato de 5 anos para ser assinado assim que ele chegar ao Rio de Janeiro. E o Flamengo trabalha na correria para inscrever o Paquetá a tempo de jogar a Supercopa do Brasil no domingo. Essa é a informação. O Flamengo está correndo, tentando fazer com que ele de fato chegue no máximo nessa quinta-feira para inscrevê-lo, sair no bid aí na sexta-feira e ele poder estar em campo no domingo, aliás, na partida entre Flamengo e Corinthians pela Supercopa do Brasil. Então, a gente fica aí na expectativa. Ia ser sensacional. Não acho que ele vai ser titular nesse primeiro jogo logo de cara, sem ter feito praticamente treino nenhum, um treino no máximo ali com os companheiros, mas já pensou um segundo tempo ali, o Paquetá entra, faz o gol do título, sem querer pedir muito. Enfim, ia ser sensacional e já tem essa data aí agora para ele chegar. Ainda não saiu o anúncio oficial, nem do Flamengo e nem do West Ham com a assinatura, mas eu acredito que esteja dependendo ali dos exames médicos, ele chegando ao Rio de Janeiro, fazendo todos os exames, estando tudo ok, aí sim o Flamengo anuncia a contratação e o West Ham também manda lá a sua postagem informando que o Paquetá está fechado com o Flamengo. Então, vamos acompanhar. Se tiver qualquer mudança sobre isso aí, eu trago para vocês, mas a tendência, a informação é que depois de amanhã o Paquetá já esteja no Rio de Janeiro para assinar contrato e para começar a treinar já com os companheiros. Que notícia sensacional, né? Quando é que há uns anos atrás a gente ia imaginar o Flamengo repatriando um dos melhores jogadores do Brasil por mais de 40 milhões de euros no auge da carreira, aos 28 anos, e tirando ele de camisa 10 de um dos principais times lá da Inglaterra, os principais não, o time de meio de tabela lá da Inglaterra, e trazendo para o Brasil muito por conta da vontade dele. Então, sensacional. Semana que começou não muito boa, com o Fla-Flu, pode terminar de forma sensacional com a chegada de Lucas Paquetá. Pode não, vai, né? Já está resolvido. Isso já é uma informação de que ele chega na quinta-feira. Vamos seguindo aqui porque tem a informação de que o Flamengo já tem verba para contratar um atacante, já tem um dinheiro separado, além do Paquetá. E segundo informações, esse dinheiro não é baixo, é cerca ali de 30 milhões de euros. O Flamengo, como o Boto já vem falando, ele quer o atacante, não quer um atacante, então acaba selecionando muito no mercado, querendo só alguns jogadores específicos, e isso de certa forma até dificulta o Flamengo a fechar com algum jogador. Na minha opinião, o Flamengo tem que abrir um pouquinho mais o leque, precisa trabalhar com um pouco mais de intensidade em trazer esse centroavante, porque tá fazendo muita falta. Quando o Pedro não pode jogar, ou quando o Pedro não vai tão bem, como aconteceu aí no último jogo, o
Flamengo não tem opções. Ele não tem aquele jogador que tenha como característica principal jogar centralizado. Mesmo que seja um atacante mais móvel, ele não tem outro cara que faça a função de atacante no elenco hoje. O Wallace saiu, mas também não via muito bem. O Bruno Henrique é até improvisado ali, mas não vai bem ali naquela posição. Então, o Flamengo, na minha opinião, deveria acelerar um pouquinho e trazer ainda nessa janela. Tem vários alvos, o Flamengo vai negociando com um monte de gente, alvos ali que já estão determinados pelo scout. Os últimos nomes que a gente ficou sabendo são de Marcos Leonardo, Gabriel Jesus, Richarlison Pombo e Cauã Elias também, são os mais comentados aí como os nomes que o Flamengo vem negociando, cada um com sua particularidade, cada um com sua dificuldade maior de negociação. O Marcos Leonardo pedindo um salário alto, também é caro para tirar ele lá do Al Hilal. O Gabriel Jesus está indo muito bem na Inglaterra, no Arsenal, então é difícil tirá-lo de lá, principalmente nessa janela. No meio do ano pode ser que a coisa mude um pouco de figura. Cauã Elias é caro demais para tirá-lo de lá do Shakhtar. Pediram 40 milhões de euros numa primeira abordagem que o Flamengo fez. O salário dele também não é baixo, mas já está mais dentro ali da realidade do Flamengo. E o Richarlison. Principal problema do Flamengo em relação ao Richarlison é que a torcida não compra a ideia dele jogar no Flamengo. O desempenho recente dele não é dos melhores em lugar nenhum, mas principalmente na seleção, e a torcida torce bastante o nariz, ele que é vascaíno declarado também. Então, tem uma série de fatores aí que a torcida acaba não comprando essa possibilidade do Richarlison Pombo vir, mas a gente continua acompanhando. Tem também o Tati Castellanos, que o Flamengo pode fazer ali uma tentativa no meio do ano, principalmente se o West Ham for rebaixado para a segunda divisão, mas a ideia inicial do Flamengo é fechar nessa janela para não começar a jogar metade do ano só com uma opção de centroavante. A gente continua acompanhando e qualquer novidade traz aqui para vocês. Vamos falar agora aqui do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje. É um FIFA modificado com todas as coisas do Brasileirão, com Série A, B, C, D, todos os estádios. O Maraca tá lindo demais. Tem os outros estádios todos também. São Januário com a estatuazinha do Romário. Tem o Engenhão também com aquela pista de atletismo de 1 km que deixa a torcida longe pra cacete. Tem todos os detalhes dos estádios do Brasil. Você joga Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes no formato de Copa do Mundo e todos os outros torneios do mundo. Você pode jogar um modo carreira mais realista possível. E para saber todos os detalhes do que você precisa no computador para rodar esse jogo, que eu adianto que não é nada demais, computador velhinho, roda tranquilo o jogo, é só clicar no link da descrição para você saber todos os detalhes e para dar uma olhada em como é que é o jogo, para você se impressionar em como é maneiro, dá uma olhada no meu canal lá no Lucão Joga para você ter uma ideia melhor do FIFA Friends Plus e eu garanto que você não vai se arrepender. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!